As autoridades não convivem bem com pessoas saudáveis, em geral. Geralmente elas gostam de ouvir aquilo, elas gostam de ser aduladas, elas gostam de ser bajuladas e elas quase sempre pensam que elas são muito mais do que elas são. Bem, meus amigos, é um prazer, é uma honra, é uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês para que nós possamos falar a respeito do nosso Mestre Jesus Cristo. Hoje nós vamos comentar uma passagem narrada por João no capítulo 18, uma passagem que Jesus Cristo se encontra diante de Anás. Quando Jesus Cristo foi preso, imediatamente ele foi encaminhado para uma reunião com os sacerdotes. O primeiro sacerdote foi Anás. Anás, sogro de Caifás, interrogou Jesus e lhe perguntou sobre a sua doutrina, sobre os seus discípulos. E o que me chama muita atenção em primeiro lugar é a tranquilidade, a serenidade, a sensatez da resposta. Jesus Cristo disse para Anás: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se reúnem. Eu nunca disse nada às ocultas. Para que você pergunta isso a mim? Pergunta àqueles que ouviram. Pergunta àqueles a quem eu ensinei. Esta resposta não foi bem recebida por um dos servidores de Anás, que imediatamente lhe deu uma bufetada. Esta segunda resposta agora de Jesus me chama também muita atenção. Ele se dirige ao servidor que o esbofeteou e disse: se eu disse algo de errado, diga-me onde foi que eu errei. Mas, se eu não disse nada de errado, por que você me fere? Eu quero aqui, neste momento, fazer a primeira consideração de minha parte. Normalmente nós somos levados a reagir. Quase sempre nós somos levados pelas nossas emoções, pelas nossas tendências instintivas, pela necessidade inconsciente de defender a nossa sobrevivência, e quase sempre nós perdemos a consciência e nos deixamos levar pelos impulsos. Neste momento, Jesus Cristo mostra como que nós devemos fazer. Em outras palavras, creio que Jesus nos mostra que nós devemos agir, mesmo nos momentos de alto estresse. Assumir as rédeas da nossa vida. Nós sabemos que Jesus Cristo vinha passando por momentos difíceis. Desde quando ele foi preso, ele tinha plena consciência do seu destino, da sua crucificação. O seu estresse era tamanho que no Evangelho de Lucas, o evangelista nos mostra que Jesus Cristo chegou a transpirar sangue, tal grau de ansiedade do Messias. Mas sempre ele sempre soube que ele seria crucificado. Não só da crucificação, mas pelo processo de tortura que ele estaria sendo submetido. Neste momento, neste período, desde a prisão até a crucificação, ele passou por momentos dificílimos, mas a gente nota que ele falou muito pouco e agiu muito. Ele nos deu prova cabal da serenidade em momentos difíceis. Creio que é um sinal, é um chamamento,
é um convite para que nós possamos manter a nossa serenidade. É bem verdade que quase sempre nós sucumbimos às menores contrariedades, mas se faz necessário começarmos a demonstrar serenidade, principalmente nos momentos fáceis, para que nós possamos assim treinar as nossas respostas, sendo mais gentil, solícito, educado. E nos momentos de contrariedades, que nós possamos manter as rédeas das nossas vidas, para que nós possamos manter a temperança, a serenidade. Quase sempre, repito, ao contrário, nós nos colocamos como reféns dos nossos impulsos. Admiro Jesus Cristo demasiadamente pelo seu comportamento. Num outro vídeo, nós defendemos a ideia de que Jesus Cristo mudou a história, marcou a história, muito mais pelo seu comportamento do que pelos seus milagres. A cada minuto da leitura que nós fazemos do Evangelho, se atentarmos bem pela postura do nosso Mestre, nós iremos, sem dúvida, tirar grandíssimas lições. Vocês podem perguntar, mas Jesus é Jesus. É claro, Jesus Cristo tinha uma familiaridade como tem uma familiaridade com o nosso Criador. Ele vivia muito mais em estado de êxtase, muito mais no plano espiritual. Ao contrário do ser humano normal. Nós vivemos quase sempre encarcerados na matéria. E raramente feliz aquele que, num átimo, às vezes atinge o momento de êxtase. Por conta disso, quase sempre nós nos colocamos como escravos dos nossos impulsos, das nossas emoções. Mas a vida de Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus Cristo nos apresenta a lição como viver melhor. Jesus Cristo nos mostra como alcançar a sanidade mental. Jesus Cristo nos mostra também como manter o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Que nós possamos atentar a respeito disso. Uma outra lição que me chama muita atenção dessa passagem, deste interregno da prisão do Messias até a sua crucificação, é que ele manteve contatos com os poderosos naquela região. Primeiramente ele foi recebido por Anás, depois Anás encaminhou ele ao sumo sacerdote Caifás. Caifás o interpela e encaminha Jesus para Pilatos. Pilatos encaminha Jesus Cristo para Herodes e o Herodes devolve a Pilatos. Veja bem, Jesus Cristo teve contato íntimo com essas autoridades, mas não criou intimidade com elas. Quase sempre nós fazemos o contrário aqui na planeta Terra. Os seres humanos, em média, eles procuram ter intimidade com os poderosos da Terra, esquecendo a intimidade com Deus. Talvez por isso que às vezes nós estamos desequilibrados, nós perdemos o equilíbrio. E o que é digno de nota é o seguinte: muitos ateus defendem que Deus não existe. O que é triste, o que é de se alimentar é que a maioria dos religiosos defendem a ideia de Deus, mas vivem como se ele não existisse. Procura vínculo com os poderosos da terra e despreza a vontade do Criador. Isso, na verdade, é um ateísmo material. Então, se nós somos mesmos cristãos, nós procuramos ou devemos atender o chamamento de Deus e fazer aqui na terra que nós possamos ser representantes da sua vontade aqui e não ficar à cata de satisfazer os interesses dos poderosos aqui na terra. Quando Jesus Cristo foi questionado por Anás, ele respondeu aquilo que deveria ser respondido. E as autoridades aqui na terra têm muito orgulho. E eles perguntam à espera de que nós possamos responder aquilo que eles querem ouvir. E quase sempre nós fazemos isso. Nós, às vezes, abrimos mão do nosso vínculo com a verdade, com o testemunho verdadeiro, e retratamos, e defendemos, e respondemos aquilo que a autoridade quase sempre quer ouvir. E nós vivemos nesse mundo de hipocrisia. As autoridades não convivem bem com pessoas saudáveis, em geral. Geralmente elas gostam de ouvir aquilo,
elas gostam de ser aduladas, elas gostam de ser bajuladas e elas quase sempre pensam que elas são muito mais do que elas são. O que é digno de nota é que Jesus Cristo nunca teve a pretensão de criar vínculo com as autoridades aqui na Terra. Jesus Cristo nunca procurou se familiarizar com os poderosos, mas sempre procurou criar intimidade com os menos favorecidos, com aqueles que passam por provações, por aqueles que passam por aflições, por aqueles que são rotulados de pecadores. E ele sempre deu um atendimento especial aos menos afortunados. Nós, como cristãos, nós precisamos ficar bem atento a isso. O desafio nosso é procurar mergulhar na natureza humana e aprender a amá-lo, amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante. Porque senão nós seremos reféns deste cipoal de ilusões em que nós estamos mergulhados. Nós precisamos ter compromisso com a verdade. Nós precisamos representar os interesses de Deus aqui na Terra. Acima de tudo, o compromisso é com a nossa evolução espiritual, porque em verdade nós somos espírito, não somos matéria. Urge criar vínculo com os menos afortunados, dentre eles nós mesmos, carentes de amor, carentes de equilíbrio, carentes de sanidade espiritual, que possamos, acima de tudo, no Evangelho encontrar aquilo que nos mantém em equilíbrio físico, psíquico e espiritual, e que possamos, acima de tudo, valorizar ou atentar para o comportamento, para a postura do Messias. Acima de tudo, colocar em prática em nossa vida o seu modo de viver, a sua fé em Deus, a dignidade do ser humano sendo valorizada por nós mesmos em cada ato, em cada minuto, em cada segundo. Que Jesus nos abençoe.